Daremos início a este tempo de culto ao Senhor. Eu convido você a abrir a sua Bíblia no Salmo 131, Salmo de número 131, onde faremos a leitura do verso 1 até o verso de número 3. Salmo 131, do verso 1 até o verso de número 3. Assim nos diz a palavra do Senhor. Senhor, não é soberbo o meu coração, nem altivo o meu olhar. Não ando à procura de grandes coisas, nem de coisas maravilhosas demais para mim. Pelo contrário, fiz calar e sossegar a minha alma, como a criança desmamada se aquieta nos braços de sua mãe. Como essa criança é a minha alma para comigo. Espero, ó Israel, no Senhor, desde agora e para sempre. Interessante que neste salmo, Davi, que ainda não era rei, ele estava sendo acusado pelo rei Saul de ter no seu coração desejos de se assentar ao trono antes de Saul ser deposto. E então Davi coloca-se diante do Senhor nesta oração: Senhor, tu conheces o meu coração e sabe que eu não estou desejando o lugar do rei Saul. Tu sabes que eu não estou em busca de grandes coisas, coisas maravilhosas demais para mim. Tu conheces o meu coração e sabe que, como criança desmamada aquieta-se nos braços da sua mãe, eu me aquieto na presença do Senhor. Davi toma uma atitude de humildade diante de Deus, dizendo para Deus: o meu coração, Deus, está posto no Senhor, e nele eu me completo, nele eu me alegro, nele eu me satisfaço. Por isso eu não preciso de mais nada. Que nesta manhã, diante deste Deus, que conhece o nosso coração, que conhece a nossa vida, o nosso pensamento, os desejos que temos, que Ele possa ter diante dele homens e mulheres com o coração aquietados, satisfeitos, felizes por estarem na presença dele. Que este seja o nosso desejo e a nossa postura nesta manhã. Convidar o Joel para fazer uma oração a Deus neste momento de adoração ao nosso Deus. Baixe sua cabeça, feche seus olhos e oremos ao Senhor. Santo Deus, obrigado, Senhor, por essa oportunidade, Pai, que o Senhor nos dá de estar aqui na sua casa, Pai. Obrigado porque o Senhor até aqui, Pai, tem cuidado de nós, tem abençoado, Pai, as nossas vidas. Obrigado porque o Senhor não tem nos deixado faltar nada, o Senhor tem cuidado, Pai, de cada um de nós, das nossas casas, Pai. Que a Tua palavra que foi já lida, já trazida nessa manhã pelo Danilo e pelo que será ainda trazido aqui para nós nessa manhã, pela pregação também, Pai, venha de encontro com nossos corações e possamos, Pai, ser alimentados também com a Tua vontade, com a Tua palavra, que possamos usar, Pai, praticar aquilo que aprendemos, Pai, aqui nessa manhã, que o Senhor possa cuidar, Pai, das nossas vidas, Pai, mesmo sendo pecadores como somos, Pai, o Senhor tem nos abençoado, Pai, por isso louvamos ao Senhor, Pai, e agradecemos, Pai, por tudo que o Senhor tem feito, tudo que a gente ora, agradece e pede, em nome do Senhor Jesus Cristo, amém. Eu convido a igreja que se coloque em pé para juntos cantarmos o hino de número 198, Salvação Graciosa. Hino de número 198, é um hino que nos convida realmente a olharmos a nossa situação e entendermos o que Cristo Jesus fez por nós. Hino 198. Mensagem do Senhor, aleluia.
vida Ele entregou, aleluia, para vos apresentar a Deus. Olhai com fé, olhai, se olhai só a Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, e salva quem confiante olhar. Esta oferta Cristo faz, aleluia, eterna vida lá nos céus. Redenção aqui vos traz, aleluia, convertei-vos já ao Salvador. Olhai com fé, olhai, se olhai só a Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Aceitai a salvação, aleluia, segui os passos do Senhor. Anunciai o seu perdão, aleluia, proclamai a grande redenção. Olhai com fé, olhai, sim, olhai só a Jesus, Ele salva o pecador, aleluia, sim, salva quem confiante olhar. Podei vos assentar. João capítulo 1. João capítulo 1, verso de número 29. Gostaria de convidá-lo a lermos uma só voz o versículo de número 29, de João capítulo de número 1. João 1, 29. Leamos todos juntos. No dia seguinte, viu João a Jesus, que vinha para ele, e disse: Eis o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. É interessante a fala de João neste momento da vida dele. João tem a incumbência de preparar o caminho para Jesus, a sua vinda, o início do seu ministério. E João, frente à sua pregação de arrependimento, estava sendo conclamado pelas pessoas. Mas o texto nos fala que no início do dia, no dia seguinte a que eles tiveram este diálogo do testemunho de João, Jesus vem na direção deles. E então João Batista olha e diz: vocês estão vendo aquele que está vindo ali? Ele é o Cordeiro de Deus. É Ele quem tira o pecado do mundo. É como se João estivesse dizendo: eu não posso fazer nada por vocês, mas Ele pode. Eu não posso salvar vocês, mas Ele pode. Sabe por quê? Porque o poder de perdoar pecados está nas mãos dEle. O poder de perdoar pecados está no sangue dEle. E é isso que nós cremos. Que não precisamos mais de sacrifícios de animais, não precisamos de pessoas, nada podemos fazer, oferecermos pelo perdão dos nossos pecados. Uma coisa nos basta: cremos que em Cristo Jesus, Ele tem poder de perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a injustiça. É isso que nós cremos. Ele é o Cordeiro de Deus que tira o nosso pecado. Eu convido você neste momento a baixar sua cabeça, a fechar os seus olhos e, pensando neste texto, declarar: Senhor Jesus, eu sei que o Senhor é o único capaz de me perdoar. Eu sei que somente o Senhor pode fazer algo pelos meus pecados que eu tenho cometido contra Deus. Por isso, neste momento, eu lhe peço perdão.
e termos um tempo de confissão diante do Senhor, de contrição, mas de gratidão também pelo perdão que temos em Cristo Jesus. Tenhamos esse tempo de oração silenciosa. Deus, muito obrigado porque em Cristo Jesus encontramos, ó Deus, perdão para os nossos pecados. Certos, ó Deus, de que este perdão vem pela Tua graça. Certos de que este perdão é fruto da Tua misericórdia. Certos, ó Pai, de que nada que façamos ou ofereçamos ao Senhor poderá tirar de sobre a nossa vida o pecado que cometemos contra o Senhor, a não ser a nossa confissão, a nossa fé, que temos que Cristo Jesus é o Cordeiro que tem poder de tirar o pecado. Muito obrigado a Deus, porque mesmo como pecadores que somos, por meio dele nos achegamos à Tua presença, e assim, ó Pai, com ousadia, diante do Teu trono de graça, recebemos socorro em ocasião oportuna, clamando a Ti, perdoa-nos, ó Pai, porque muitas vezes temos feito aquilo que tem desagradado ao Senhor, muitas vezes o pecado tem nos afastado do Senhor, que estejamos neste tempo arrependidos, conscientes daquilo que temos feito, mas ao mesmo tempo alegres e agradecidos, porque pela Tua graça e misericórdia, em Cristo Jesus, somos lavados, somos purificados. E dá-nos, ó Senhor Deus, graça necessária para vivermos uma vida de santidade, vida esta que agrada ao Senhor, vida esta que glorifica o Teu santo nome. Muito obrigado, ó Pai. Essa é a oração que a fazemos confiantes em o nome de Cristo Jesus. Amém. E nesta confiança do perdão que temos, nós somos convidados a continuarmos a louvar o nosso Deus neste momento. A palavra de Deus nos diz lá em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E é pensando nessas palavras que nós vamos estar cantando essa canção, dizendo como é impressionante o amor de Deus nas nossas vidas. Que Deus assim nos fortaleça. Vamos ficar em pé para estar entoando esse cântico.
Salvador. Na cruz mostrou o amor do Pai, o justo Deus. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Da vida, de graça recebi, por sua cruz, da morte me livrou, trouxe-me a vida, eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Impressionante é seu amor. Me redimiu e me mostrou o quanto é fiel. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Quebrantado por seu amor. Amém. Segunda Coríntios 4:14 diz, 13:14, eu criei, por isso é que falei. Também nós cremos, por isso é que também falamos, sabendo que aquele que ressuscitou o Senhor Jesus também nos ressuscitará com ele e nos apresentará convosco. Essa é a nossa convicção, a nossa esperança, e é por isso que nós vamos estar entoando nesse momento, com toda a alegria no nosso coração, afirmando que, porque Ele vive, nós também viveremos, e porque Ele enviou o Seu Filho amado para nos salvar, nós temos essa convicção. Amém. Que nós possamos estar entoando esse cântico com toda a alegria no nosso coração.
Deus, nosso Pai, nós te louvamos e engrandecemos o teu nome, ó Pai. Te exaltamos sobremaneira, ó Pai, pela tua fidelidade, pelo teu amor para cada um de nós, ó Pai, por ter enviado teu único filho, Senhor, para morrer por nós. E nós te louvamos ainda, Senhor Deus, porque ele não permaneceu morto, mas ele vive, ó Pai, e nós temos essa garantia, Senhor Deus, que um dia estaremos com ele também, ó Pai. Muito obrigado, Senhor Deus, pela tua bondade, pela tua misericórdia, pela tua graça nas nossas vidas, Senhor Deus. Pedimos que nós possamos ter uma vida aqui, Senhor Deus, digna do teu santo evangelho, possamos viver nosso dia a dia de forma que venhamos engrandecer o teu nome, ó Pai, onde quer que nós estejamos, ó Pai. Nos orienta, Pai, guia os nossos passos, esteja conosco agora, Pai, onde estaremos ouvindo mais uma vez a tua palavra, Senhor Deus, que possa fazer diferença nas nossas vidas, Senhor Deus, e que possamos, com a ajuda do Espírito Santo, ó Pai, estar praticando nas nossas vidas a tua palavra, Senhor Deus, para a honra e glória do teu nome. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém. Amém. A igreja pode se sentar. Aproveitando a presença dos missionários Danilo e Joelma da PMT, gostaria de convidar o Danilo a compartilhasse a palavra conosco nesta manhã. Queridos irmãos, graça e paz. Gostaria de convidar os amados irmãos a abrir suas Bíblias no capítulo número 20 de João. Que Deus nessa manhã possa falar aos nossos corações. João capítulo de número 20, versículo de número 19. João 20, versículo de número 19, a palavra de Deus nos diz assim: Ao cair da tarde daquele dia, primeiro da semana, trancado as portas da casa onde estavam os discípulos com medo dos judeus, veio Jesus, pôs-se no meio e disse-lhe: Paz seja convosco. E dizendo isso, lhe mostrou as mãos e o lado. Alegraram-se, portanto, os discípulos ao verem o Senhor. Disse-lhe, pois, Jesus outra vez: Paz seja convosco. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. E havendo dito isto, soprou sobre eles e disse-lhe: Recebei o Espírito Santo. Se de alguns perdoardes os pecados, são-lhe perdoados. Se lhe retiverdes, são retidos. Ó Deus, no nome de Jesus, nessa manhã, ó Deus, nós te pedimos que o Senhor fala aos nossos corações por meio da tua palavra. No nome de Jesus. Amém. Irmãos, o que o medo pode nos levar a sentir? Talvez o medo possa nos levar a sentir a falta de paz. Talvez o medo possa nos levar a sentir vergonha. Talvez o medo nos tira o propósito. Quando nós olhamos para a Santa Ceia, ou para a mesa do Senhor, nós vemos que aqui está a representação do corpo e do sangue de Cristo, da presença de Jesus nas nossas vidas, mas também da missão que Ele nos dá de irmos ao mundo e alcançá-lo com a sua mensagem. E diante desse propósito, diante dessa obrigação que nós temos, nós podemos começar a sentir medo. Medo de pregar a palavra aos nossos vizinhos, medo de pregar a palavra para os nossos amigos, medo de testemunhar para a nossa própria família. No contexto desse texto aqui, nós vemos que Jesus tinha morrido. Agora os discípulos, eles estavam dentro de uma casa,
Os discípulos estavam trancados dentro de um quarto porque eles estavam sentindo esse sentimento, o sentimento de medo. Os discípulos não estavam sentindo paz. Os discípulos estavam trancados porque eles não tinham a presença de Jesus. E nesse contexto de medo, nesse contexto de dúvida, nesse contexto de falta de fé, Jesus aparece no meio deles e diz: paz seja convosco. Eles precisavam daquela paz. Mas as palavras de Jesus não acabam apenas com esse desejo que os discípulos viessem a sentir paz, mas Jesus ele continua dizendo: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Irmão, essas palavras de Jesus, primeiramente foi dirigido para aqueles discípulos que estavam reunidos dentro daquela casa, porque estavam com medo. Mas isso não significa que esse mandamento, porque aqui está o mandamento de fazer missões, era apenas para aquelas pessoas. Mas isso significa que esse mandamento é para nós todos. Essa é uma responsabilidade da igreja, porque aquelas pessoas, aqueles apóstolos que estavam ali, representavam a própria igreja de Cristo. E eu quero pensar com vocês essa manhã sobre esse tema que Jesus nos envia como seu representante ao mundo. O versículo de número 21, na parte B, diz assim: assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Essa palavra como, assim como, essa palavra como, no grego, ela significa katos. E essa palavra é uma conjunção com significado profundo. Essa palavra katos, ela pode ser traduzida com a palavra assim, segundo, conforme, e foi traduzido para a nossa tradução aqui como. E essa palavra é profunda, pois no pensamento e na concepção linguística israelita significava uma autorização. E nesse contexto aqui seria uma autorização para ser representante do próprio Cristo. Então Jesus, quando aparece no meio da sua igreja ali, no meio daqueles discípulos, e fala assim, katos, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Os discípulos que estavam ali entenderam de imediato que Jesus estava enviando eles à terra para ser o próprio representante do próprio Deus. 2 Coríntios 5:20, o apóstolo Paulo, ele escreve para aquela igreja que nós somos embaixadores em nome de Cristo. Irmãos, Deus tem nos enviado como representantes sobre essa terra. Deus tem enviado essa igreja, Deus tem te enviado. Na Guiné-Bissau, quando nós precisamos de chegar em algum lugar, dentro do contexto ali, dentro da cosmovisão daquele povo, é algo bem diferente do Brasil, porque quando você precisa chegar aqui no Brasil, em algum lugar, você está perdido, você pergunta para alguém no meio da rua: eu preciso chegar lá na igreja presbiteriana. A pessoa simplesmente vai falar para você: pega essa rua aqui, siga direto, vire à direita ou vire à esquerda, e você vai encontrar a igreja. Mas na Guiné-Bissau, quando você está perdido, você chega em alguma casa e pergunta para algum senhor que está lá, que é chamado de homem grande, que seria o líder daquela casa: eu preciso chegar na igreja presbiteriana. Ele não vai falar para você: vá direto, vire à direita ou à esquerda, mas ele vai olhar para dentro da sua casa, vai olhar um dos seus jovens ali, que pode até estar trabalhando, e vai falar: pegue o missionário aqui, leve ele até lá à igreja presbiteriana. Aquele jovem vai deixar tudo o que está fazendo, vai deixar o seu trabalho, vai entrar ali dentro do seu carro, mesmo que signifique que eu vou andar longa distância, quilômetros mais quilômetros, e ele vai ter de voltar a pé, mas ele vai com você, ele vai te levar lá, porque ele tem uma missão, porque ele tem uma responsabilidade diante do grande da sua casa, diante do líder da sua casa. Ele tem uma grande responsabilidade. E um dia eu vou encontrar novamente com aquele senhor, talvez eu nem vou lembrar dessa história, mas aquele senhor vai olhar para mim, vai lembrar e vai perguntar: fulano de tal te levou até onde você queria chegar? Eu vou recordar, e eu vou falar para ele sim. Se eu falar aquele sim, ele vai ser honrado, aquele jovem será, de certa forma, gabado ali dentro da sua casa, mas se eu falar não, ele vai sofrer consequência, ele vai ser castigado, porque ele não cumpriu a sua missão. Irmãos, a palavra de Deus fala que nós somos representantes.
Nós somos embaixadores de Cristo na terra. Isso envolve bênção, envolve consequência, como no contexto guineense. Se nós obedecemos ao envio de Cristo e fazemos missões em todos os lugares, nós seremos de fato abençoados. A nossa casa será abençoada por Cristo. Os nossos filhos serão abençoados, o nosso trabalho será abençoado, a nossa sociedade será abençoada e, consequentemente, a nossa igreja será abençoada. Mas se nós fecharmos os nossos olhos, nos trancarmos dentro de 4 paredes, nos trancarmos dentro da nossa casa, nos trancarmos dentro da igreja por medo, a Bíblia fala que nós seremos disciplinados. Nós seremos disciplinados porque a palavra de Deus é clara, nós temos que ir e nós temos que ser o representante do próprio Deus, do próprio Cristo nessa terra. Quando nós não obedecemos ao envio de Cristo, as consequências vêm. E hoje nós podemos olhar para dentro da nossa sociedade, dentro do próprio Brasil e vemos essas consequências. Vemos leis anticristãs sendo passadas, como a lei do aborto, como a lei do gênero, que está batendo a nossa porta. Muitas vezes isso está acontecendo porque nós temos falhado como cristão, falhado como representante de Cristo nessa terra. Será que nós temos tido sucesso como representante de Deus aqui nesse lugar? Será que nós temos levado a palavra de Deus nas escolas? Será que nós temos levado a palavra de Deus no nosso trabalho? Será que nós temos levado a palavra de Deus para os nossos colegas? Será que nós temos levado a palavra de Deus para os nossos familiares? Será que nós temos nos esforçado para levar a palavra de Deus aos confins da terra? A lugares distantes como na Guiné-Bissau, onde muitas pessoas nunca ouviram falar de Cristo? Ou será que nós temos sido omissos? Será que nós temos aproveitado as oportunidades que Cristo tem nos dado? Porque muitas vezes no nosso dia a dia, Deus tem nos dado a oportunidade para nós pregarmos, para nós testemunharmos, para nós falarmos desse Deus que está vivo. Será que nós temos aproveitado? Costumo dizer que uma das pessoas que mais aproveita essas oportunidades é Joelma. Me lembro que certa vez nós estávamos na igreja, na Guiné-Bissau, acabou o culto, e do nada entrou uma mulher dentro da igreja com a criança no colo. Aquela mulher estava desesperada, porque aquela mulher, ela tinha ido até os feiticeiros, que lá tem várias categorias. Uma das categorias era o tira-sorte, que é um feiticeiro que busca ali nos espíritos qual é o futuro daquela mulher. E aquela mulher tinha ido nesse feiticeiro buscando a sorte, buscando uma palavra boa, mas aquele feiticeiro, tirando ali a sua sorte, falou para ela: o dia que você amarrar essa criança, a criança que era praticamente recém-nascido, o dia que você amarrar ela nas costas, no bambu, que é chamado lá, essa criança vai morrer porque ela irou os espíritos, ela irou os irãs. E ela estava desesperada. Ela tinha que amarrar a criança no bambu, tinha que amarrar a criança nas costas, porque como ela iria trabalhar? E ali na Guiné-Bissau, muitas mulheres, é elas que sustentam a casa. E quando os maridos, os homens, ficam debaixo de um pé de manga contando história e jogando dominó. E aquela mulher estava desesperada: como eu vou trabalhar? O marido é tão coisa assim que nem para olhar a criança ele serve, a mulher tem que levar e amarra nas costas. E o desespero dela era isso: como eu vou trabalhar se eu não posso mais amarrar a criança nas costas? E eu não quero perder também esse menino. E ela entrou dentro da igreja, porque ela tinha ouvido que o nosso Deus poderia quebrar essa maldição. Entre aspas ali, ela queria uma benção. E ela foi conversar com a Joelma, para a Joelma orar, para que o filho dela não viesse a morrer. E a Joelma aproveita a oportunidade. Ela aproveita a oportunidade para mostrar para aquela mulher quem é Jesus. Ela aproveita a oportunidade para mostrar que a igreja, que ela, Joelma, era representante do próprio Deus nessa terra. Evangeliza essa mulher, conta para Jesus, para aquela mulher quem é Jesus, o que ele fez na cruz. Aquela mulher só tinha ouvido falar de Jesus, agora ela estava tendo a oportunidade de saber quem era de fato Jesus. E no final da evangelização, a Joelma fala para aquela mulher: amarra agora a criança nas costas. E aquela mulher: não, eu não posso fazer isso. Ela ouviu, ela entendeu, mas ela ainda não acreditava em Jesus.
E Joelma começa todo o processo novamente. No final daquela longa conversa, Joelma fala, amarra a criança nas costas, eu não posso fazer isso. Joelma começa o processo mais uma vez. Aquela mulher já tinha compreendido. A Joelma fala, amarra a criança nas costas, porque a criança não vai morrer. Ela amarrou a criança nas costas. E a criança não morreu. E ali na Guiné-Bissau, quando feiticeiros falam certas coisas, acontece. E a Joelma orava, Senhor, não deixa que isso aconteça. Não deixa. E não aconteceu. Irmãos, temos que aproveitar as oportunidades para nós mostrarmos quem é o nosso Deus. Será que a nossa igreja tem sido uma igreja missionária? Será que nós temos vivido como verdadeiros representantes de Deus nessa terra? Será que as pessoas têm nos olhado e têm nos identificado como verdadeiros cristãos? Essas são respostas que eu não posso dar. Pois cada um de nós precisa refletir e responder individualmente caso nós tenhamos falhado na obra missionária. Caso estejamos sendo omissos para as palavras de Jesus. Mas o texto nos mostra que Jesus nos envia com autoridade. Jesus nos envia autoridade. Assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Jesus nesse texto está dizendo, eu recebi toda a autoridade do Pai. O Pai me enviou e agora eu estou dando essa autoridade para vocês. Eu estou enviando vocês, eu estou enviando a igreja. Os discípulos estavam com medo. Os discípulos talvez estavam pensando, matar o nosso Senhor, matar o nosso mestre, agora eles vão vir e vão nos matar também. E eles entram dentro daquela casa se escondendo, atemorizados. Os discípulos estavam ali tristes, os discípulos estavam ali sem confiança. Muitas vezes nós podemos criticar a falta de fé desses discípulos. Porque Jesus tinha dito para eles várias vezes que ele iria ressuscitar. Na noite anterior, quando Jesus dá para aqueles discípulos o mandamento da Santa Ceia, Jesus mais uma vez ele tinha dito, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Os discípulos tinham ouvido, mas não tinham compreendido. Naquele domingo, pela manhã, as Marias já tinham ido no túmulo, já tinham visto Jesus vivo, já tinha voltado até aquele lugar, até aquela casa, e já tinha anunciado, ele está vivo, Cristo ressuscitou, mas eles não acreditaram. Muitas vezes nós podemos olhar para esses discípulos, para esses apóstolos, começar a criticar a incredulidade deles, mas muitas vezes nós nos fechamos dentro do nosso mundo. Muitas vezes nós nos trancamos dentro do nosso grupinho. Muitas vezes nos trancamos dentro do nosso gueto e não saímos para anunciar a palavra de Deus por medo do que as outras pessoas vão pensar ou vão falar de nós. Deus nos enviou para falar em seu nome. E falar em seu nome, no nome do Deus que fez todas as coisas, no nome do Deus que fez o mundo, no nome do Deus que fez o universo, implica grande autoridade. A autoridade é esse que Ele nos deu. Mateus 28:20 registra Jesus dizendo, eis que estou convosco todos os dias até a consumação do século. Jesus está conosco não apenas como um rádio orientador. Jesus não está conosco apenas como um GPS, mas Jesus está conosco como nosso amigo. Jesus está conosco como nosso Salvador. Jesus está em todos os lugares. Jesus ele não irá nos deixar. Jesus ele não irá nos desamparar. Mas Jesus ele tem nos enviado ao mundo com grande autoridade para nós anunciarmos a sua mensagem, a mensagem da cruz com ousadia. Quando nós começamos a trabalhar na aldeia de Samúdio, nós começamos num período difícil, período de grande seca. E por incrível que pareça, nós somos a única igreja presente em toda aquela região. Não existe católicos, não existe islâmicos, não existe nenhum outro tipo de religião ali, a não ser os animistas, que têm servido aos demônios. E nós chegamos naquela região, 2 meses depois, chega um grupo de missionários muçulmanos.
eles fazem uma grande reunião ali com a aldeia, pede autorização para aquela aldeia, para eles poderem entrar ali, para poderem islamizar. E aquilo chega no nosso ouvido, lá na nossa casa, e eu fiquei pensando, já tem mais de 1.400 anos de descoberta, entre aspas, né, da Guiné-Bissau pelos portugueses. Eles nunca se interessaram por essa aldeia, e agora só porque eles estão sabendo que a gente entrou ali, eles querem entrar também. Fiquei quieto. E a reunião aconteceu, e os muçulmanos falam para aquela aldeia, nós queremos entrar na aldeia, queremos islamizar. E a aldeia, então, reunida, falou para eles, nós não queremos a presença de vocês aqui. Nós não queremos a presença de vocês, e apontando para aquela casinha de palha nossa, que vocês viram aqui no slide, falaram, nós somos cristãos. Mas só tem um menino lá que é convertido. Somos cristãos. Costumo dizer que eles são simpatizantes do cristianismo. E os muçulmanos, olhando toda aquela dificuldade ali, olhando para aquela casinha de palha, falou para eles, nós fazemos aqui um templo para vocês de alvenaria, um templo bonito, um templo com torre alta, se vocês deixarem nós entrarmos aqui. E eles falaram, nós não queremos o templo de vocês, somos cristãos. Uma aldeia que não tem escola, a maioria das pessoas ali são analfabetas. As crianças que querem estudar têm que andar muitos e muitos quilômetros. Que tem uma escola ali na região que vai até a 4ª série ou 5º ano, como nós dizemos aqui no Brasil. Mas depois disso eles têm que andar até a cidade mais próxima, que está mais ou menos uns 20 quilômetros. 20 para ir, 20 para voltar, já deve dar uns 40, mais ou menos. Então a maioria não vai, a maioria fica ali. A maioria são analfabeta. E aqueles islâmicos olham para aquela aldeia e falam assim, nós construímos para vocês aqui uma escola, colocamos professores para vocês, pagamos esses professores. E a aldeia foi e falou, nós não queremos a escola, nós não queremos a presença de vocês aqui. Somos cristãos. Era um momento difícil, um momento de seca. Muita seca, não tinha água no lugar. Os animais deles estavam bebendo lama mesmo daquelas fontes. Eles, para cozinhar e para beber água, buscavam água em uma fonte que era muito longe. Eles tinham que andar quilômetros e mais quilômetros. Eles falaram, nós fazemos aqui para vocês um poço artesiano. Nós acabamos com todo o sofrimento de vocês. E eles falaram mais uma vez, nós não queremos nada de vocês. Nós somos cristãos. Não deixaram os muçulmanos entrar. Eles foram para uma outra aldeia vizinha. E lá abriram um poço lá para aquela aldeia. Eles estão lá presentes, mas nessa aldeia específica eles não conseguiram entrar. E aquilo tocou, de certa forma, os nossos corações. Nós percebemos que realmente a aldeia está interessada em ouvir o Evangelho, e diante de todo o sofrimento que aquelas pessoas estavam passando, principalmente por não ter água. Conversando com o Joelma e Sabina, falamos, nós precisamos de abrir ali um poço para aquelas pessoas. Começamos a divulgar no Brasil. Talvez isso chegou aqui na igreja, esse desafio que nós estávamos apresentando, e o tempo foi passando e o dinheiro não chegava, ou o dinheiro chegava bem lentamente mesmo. Passando semana, a seca aumentando, o sofrimento daquelas pessoas também aumentando, porque agora os animais já estavam morrendo, e nada. No final a gente tinha mais ou menos ali uns 13 mil reais, já tinha passado praticamente mais de mês. Nós precisávamos de 60 mil reais naquela época para abrir um poço artesiano, era caríssimo, nós falávamos, é um milagre que nós esperamos de Deus. E eu conversando com Sabina, falei, Sabina, a gente só tem 13 mil reais, o que dá para fazer com esse dinheiro? E o pastor Sabino falou assim, Danilo, com 13 mil reais a gente pode fazer um poço manual igualzinho o deles. Mas não há água nesses poços manual, não vai ter água no nosso também, provavelmente. Não é garantia. E eu falei para o Sabino, parece que não vai chegar esse dinheiro. Vamos orar. Nós começamos a orar. A igreja começou a orar, o conselho começou a orar, e Deus começou a inclinar o nosso coração para nós podermos ir para essa aldeia e abrir ali um poço manual mesmo. E nós fomos para essa aldeia. Começamos a cavar aquela terra dura, cheia de pedra de sertão mesmo, em busca da água. E as pessoas da aldeia começaram a vir. Praticamente todas da aldeia vinham e falavam a mesma coisa, vocês vão perder o dinheiro de vocês, não há água no nosso poço, como vai ter água aí?
e nós falávamos para ele, nós cremos num Deus vivo. Deus que fez todas as coisas. Deus inclinou o nosso coração para nós virmos para cá, para nós abrirmos um poço aqui. E se Ele quiser, Ele vai fazer a água brotar. Mais pessoas vinham, vocês vão perder o dinheiro. E mais uma vez nós falamos, nós cremos no nosso Deus. O nosso Deus é um Deus vivo, um Deus que faz milagre. Mais pessoas vinham, vocês vão perder o dinheiro. Não há água nos nossos poços, para. Nós furávamos aquele chão duro ali e falávamos a mesma coisa. Nós servimos a um Deus vivo. Depois de 16 metros cavando ali, a água apareceu. Muita água. Milagre. E a aldeia então começa a ver nós com outros olhos. Passa a ser mais simpatizante ainda do cristianismo. Por quê? Porque tudo que eles têm é do Irã. Tudo que eles têm é do demônio. Eles têm animais lá, mas eles precisam sacrificar esses animais para os demônios. O sangue é do demônio, a carne é deles. Em momentos especiais. Mas agora eles olham para o nosso Deus, olham para o nosso Jesus e vê que o nosso Jesus não é um Deus que tira, mas é um Deus que dá, um Deus que estava dando água. Nós temos a oportunidade ali, através daquele poço, apresentar para aquelas pessoas quem é o nosso Deus, que é a fonte da vida. Irmãos, Deus tem nos enviado com autoridade. A autoridade de pregar, a autoridade de ver milagres como esse. Quando ainda trabalhava na igreja do bairro Ajuda, a gente estava num culto à noite lá. Quando acabou um culto, tinha uma família na porta da igreja me esperando. Praticamente eu falei amém, aquelas pessoas entrou ali dentro da igreja, desesperada, e falava, missionário, vá lá na minha casa, nosso irmão está morrendo, está com malária, já levamos ele para o hospital, já foi medicado, já tomou soro, mas ele não melhora, parece que cada vez ele está pior, ele vai morrer essa noite, vá lá, ore por ele, peça ao seu Deus para que o seu Deus venha curá-lo. Uma família que nem crente é. Fomos até a casa. Geralmente as casas da Guiné-Bissau são quartos, onde a família usa para dormir, porque a vida toda acontece no lado de fora, debaixo de uma árvore, debaixo de um pé de manga. Quando eu cheguei naquela casa, olhei pelo quarto, já vi o colchão do jovem lá dentro, ele deitado, mole ali. Eu pensei, esse menino ou esse jovem não vai passar dessa noite, vai morrer. Ali tivemos a oportunidade de falar do Evangelho para aquelas pessoas. No final oramos, pedindo para Deus que viesse curar, que viesse a tocar, que viesse a ter misericórdia daquele jovem que estava deitado naquele colchão. No outro dia pela manhã eu voltei novamente até aquela casa, para ver como estava a família, para ver como estava aquele jovem. Quando eu cheguei, eu olhei assim pela porta, já olhei o colchão vazio, logo veio na minha cabeça, morreu. Eu perguntei, cadê o menino? Cadê o jovem? Morreu? E eles, não morreu não. Levantou cedo e foi trabalhar. Eu falei, mas estava morrendo ontem, estava mole, estava caído lá, o remédio não funcionava, o que aconteceu? Não, missionário, você orou e seu Deus curou. Irmãos, Deus tem nos enviado com autoridade ao mundo. Deus tem te enviado, Deus tem enviado essa igreja. De fato, expulsar demônio, curar doença, fazer água nascer em lugares rochosos, lugares secos, como da Guiné-Bissau ou qualquer outro lugar, são coisas que só o nosso Deus pode fazer. Mas Jesus outorgou-nos, se essa for a sua vontade. Jesus disse, se vocês pedirem alguma coisa ao Pai, em meu nome, Ele lhe dará, se essa for a minha vontade, se essa for a vontade dEle. Fomos enviados por Jesus com autoridade. Não tenha medo. Não tenha vergonha. Jesus tem nos enviado. Se nós estamos aqui hoje, é porque Jesus nos colocou aqui com essa autoridade. Por isso nós precisamos de ir ao mundo e dizer ao mundo que Jesus é a solução, que Jesus é a esperança. Precisamos de olhar à nossa volta. Precisamos de olhar com carinho para a nossa cidade, para o nosso bairro. Precisamos de olhar com carinho para a nossa família. E precisamos de aproveitar todas as oportunidades para nós anunciarmos esse Jesus. Precisamos aproveitar todas as oportunidades para mostrar para as pessoas que a cruz é a esperança,
que a cruz é a solução. Precisamos de olhar o mundo e precisamos de nos engajar com as missões transculturais para mostrar ao mundo a glória desse nosso Deus, que é o Rei de todo o universo. A palavra de Deus fala que Jesus tem nos enviado como seu representante. Jesus tem nos enviado com autoridade. Por isso eu digo para vocês, por isso que eu digo para essa igreja, não tenha medo. Sinta a paz de Cristo. Não perca o propósito. Muitas vezes esse medo pode nos tirar do foco. Muitas vezes o medo de pregar a palavra de Deus pode nos trazer vergonha. Mas a Bíblia nos mostra, nos ensina que Jesus tem nos enviado. Tem nos enviado para nós sermos seus representantes. Tem nos enviado com grande autoridade ao mundo. Por isso não feche a porta do seu coração. Por isso não se fecha para os propósitos de Deus. E o propósito de Deus para a sua vida, o propósito de Deus para a vida dessa igreja, é que Ele quer te usar, que Ele quer usar essa igreja para que o nome dEle venha a ser glorificado sobre a terra. Deus quer usar essa igreja, Deus quer te usar para que o nome dEle venha a ser glorificado no meio dos seus amigos, para que o nome dEle venha a ser glorificado no meio da sua família, para que o nome dEle venha a ser glorificado no meio do lugar onde você tem trabalhado. Deus tem te enviado ao mundo. Não seja omisso para a missão que Cristo tem nos dado. Senhor, no nome de Jesus, nós te louvamos, ó Deus. Nós te louvamos porque a tua palavra nos mostra que o Senhor não tem nos enviado só a esse mundo. O Senhor tem nos enviado com a presença do teu Santo Espírito para nós sermos seu representante. O Senhor tem nos enviado, Deus, com grande autoridade. Por isso que nós te pedimos, ó Deus, que no nome de Jesus o Senhor possa tirar do nosso coração, ó Deus, da nossa vida todo o medo. Que o Senhor possa tirar do nosso coração tudo aquilo que nos tira dos propósitos do Senhor. Que o Senhor possa tirar do nosso coração a vergonha. Que o Senhor possa nos dar paz, ó Deus. Paz para nós podermos contar a tua palavra em todos os lugares. Paz para nós sermos de fato seu representante. Ó Deus, não nos deixa nos fechar no nosso mundo, mas nos ajuda, ó Pai, para nós podermos glorificar o teu santo nome em todos os lugares. Que no nome de Jesus o Senhor possa estar usando essa igreja, ó Pai. Possa despertar cada vez mais a visão missionária. Que essa igreja possa crescer no conhecimento da tua palavra. Que possa crescer, ó Deus, em profundidade. Mas também que possa crescer, ó Deus, na visão evangelística. E que o Senhor possa usar, ó Deus, cada um como instrumento do Senhor. Para que o seu nome venha a ser glorificado, ó Deus, em todos os lugares. No nome de Jesus. Amém. E assim o Senhor vai confirmando na sua palavra a nossa missão. Irmos e pregarmos o Evangelho. Devemos ser portadores da voz do Evangelho. E é esse hino que cantaremos neste momento, 304, que nos fala justamente sobre a voz do Evangelho. Um Evangelho que cura, que transforma, que salva, que restaura, que traz esperança, consolo, vida para as pessoas. E da igreja que se coloca em pé, juntos cantamos o hino 304.
se fez ouvir aqui, publicando em som alegre o que Deus já fez por ti, pois tanto ao mundo amou, e ao perdido pecador, que do céu lhe deu seu Filho, para ser seu Redentor. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho, segurança, vida e paz, é o amor de Jesus Cristo, que o perdão de Deus nos traz. As novas se nos dão de haver um Salvador, poderoso e muito bondoso, que perdoa o pecador. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. A voz do Evangelho vem a todos avisar do perigo grande e grave para quem se descuidar. Salvai-vos desde já, não vos detenhais no mal, cobiçando os seus prazeres, pois vos pode ser fatal. Santa paz e perdão é a nova lá dos céus. Santa paz e perdão, bendito nosso Deus. Amém. Podemos assentar. Hoje, para nós, povo de Deus, é dia de alegria, é dia de celebrarmos a nova aliança em Cristo Jesus, de relembrarmos que teve um preço para estarmos aqui hoje, de relembrarmos que este preço foi muito alto, de relembrarmos que Ele sofreu muito para que hoje você e eu pudéssemos nos assentarmos aqui e ouvirmos desta palavra que traz esperança, perdão, alegria, paz, de relembrarmos que um preço muito alto foi pago, sabe para quê? Para eu e você sermos representantes dele aqui neste mundo, de Cristo Jesus. Não foi de graça que eu e você fomos feitos e chamados a sermos testemunhas de Cristo Jesus. Não foi de graça que nós recebemos o Espírito Santo, porque Jesus disse, é necessário que eu vá, que eu passe por tudo que eu tenho que passar e volte para o Pai, para que Ele venha, para que esteja com vocês, auxiliando, cuidando, acompanhando, capacitando cada um de vocês. E olharmos para a mesa é relembrarmos tudo aquilo que nós já ouvimos hoje. Nós fomos forasteiros aqui, estamos de passagem.
E enquanto estivermos de passagem, nós somos chamados a anunciarmos esta nova aliança até que ele venha. Anunciarmos que Cristo Jesus foi para a cruz, anunciarmos que Cristo Jesus verteu seu sangue, anunciarmos que Cristo Jesus morreu, anunciarmos que Cristo Jesus foi sepultado, mas anunciarmos que Cristo Jesus ressuscitou e voltou para a presença, para a destra do Pai. E enquanto ele não voltar, a sua igreja tem a obrigação de proclamar, de anunciar esta nova aliança, até que ele venha. É isso que nós faremos neste tempo, neste momento. Gostaria já de pedir que o Milton me auxiliasse para distribuir os elementos da ceia, mas que você ainda não participe, que participaremos juntos. Você que está em plena comunhão com Cristo Jesus. Você que professa a sua fé em Cristo Jesus, tendo Ele como único Senhor e Salvador da sua vida. Você que está em plena comunhão com a sua igreja, é convidado a participar conosco deste momento. E o apóstolo Paulo ele tem uma preocupação muito grande com relação à forma como participamos da ceia. Ele olha para a igreja de Corinto e vê que a igreja estava negligenciando a ceia do Senhor. Os membros ali, os cristãos ali, estavam fazendo da ceia um momento de se fartarem de comida, um momento de se embriagarem do vinho, a tal ponto de saírem no tapa, num certo momento da ceia, brigarem, saírem no braço, como é a expressão que nós conhecemos. O apóstolo Paulo diz, tomem cuidado, participem da ceia da maneira correta. Primeiro, olhando para o que Cristo fez por você na cruz. Olhe lá para trás. Depois, olhando para o futuro, para as promessas contidas. Ele voltará. Mas depois, olhando para o presente, para a sua vida. Examine-se, pois, a si mesmo. Olhe para trás e veja o sacrifício. Olhe para o futuro e olhe as promessas, mas olhe para o presente, olhe para dentro do seu coração. E é isso que nós temos a oportunidade de fazermos neste momento. Examinarmos-nos a nós mesmos. Não é hora de examinarmos o nosso vizinho, o nosso irmão que não está aqui. Não é hora de pensarmos no que ele está fazendo, deixando de fazer. A palavra de Deus é clara. Examine-se, pois, a si mesmo. É hora de olharmos para dentro de nós, é hora de olharmos para a nossa vida, é hora de olharmos para a nossa comunhão com Cristo Jesus, é hora de olharmos como temos cumprido esse tempo da volta de Cristo Jesus enquanto o esperamos. É hora de olharmos como temos vivido esta nova aliança, que custou um preço tão alto para Cristo Jesus, para que estivéssemos aqui. Então, convido você, neste momento, a baixar sua cabeça, fechar os seus olhos e fazer o que a palavra nos diz. Examine-se, pois, o homem a si mesmo. E depois, sim, de nos acertarmos com Deus, depois de colocarmos a nossa vida na presença de Deus, de termos a nossa vida sondada pelo Espírito Santo e confrontado pela palavra, aí depois, sim, somos convidados a comermos do pão e tomarmos do cálice. Tenha esse tempo diante do Senhor.
Deus, muito obrigado, porque diante da mesa do Senhor e diante da Tua palavra, somos levados a pensarmos no que Cristo fez por nós, somos levados a pensarmos no que Cristo fará por nós, mas somos levados a pensarmos no que Cristo quer fazer em nossas vidas hoje também, com relação à nossa vida diante do Senhor. Obrigado porque esta nova aliança, que é uma aliança firmada no derramamento do sangue inocente do Cordeiro, nós temos a plena certeza e convicção de que ela é a expressão do teu amor para com o teu povo, para com a tua igreja. Pois nada fizemos, ó Pai, por merecermos este sacrifício. Nada podemos oferecer a Ti para sermos incluídos, ó Senhor Deus, no corpo de Cristo. Mas o Senhor enviou Cristo Jesus para a cruz, mesmo cada um de nós ainda sendo pecadores. E ali na cruz, Ele verteu o seu sangue a nosso favor. E hoje nós estamos aqui, gratos, ó Pai, por esta nova aliança. Que o nosso coração possa se alegrar, que o nosso coração possa agradecer, mas que acima de todas as coisas, com a nossa vida, possamos, ó Deus, neste tempo que aqui estamos, anunciarmos a morte de Cristo Jesus até que Ele venha. Anunciarmos o Evangelho de Cristo Jesus, que é poder de Deus para a salvação, até que Ele venha. Que possamos, ó Pai, capacitados pelo Teu Santo Espírito, que nos torna testemunhas, que nos traz autoridade, que nos traz poder, que possamos, pelo direcionamento dEle, e pela graça que o Senhor nos concede, como Tua igreja, realmente cumprimos esta grande missão. Cumprimos o nosso chamado de vivermos esta nova aliança, servindo ao Senhor, anunciando a Cristo Jesus àqueles que ainda não o conhecem, e colocando-nos em Tuas mãos, para sermos instrumentos na vida de outras pessoas, na vida da Tua igreja. Abençoa este pão e este cálice que aqui estão, para que venham nos alimentar, nos fortalecer espiritualmente. Que por meio do cálice, por meio do pão, meios de graça do Senhor, sejamos fortalecidos na nossa fé e revigorados na nossa esperança, até que Cristo venha, ou até que Ele nos chame. Que o nosso viver seja para Cristo Jesus. Obrigado, ó Pai, por este momento, por este privilégio, por esta bênção, para o Teu povo neste instante. Essa é a oração que a fazemos agradecidos, em o nome de Cristo Jesus. Amém. O texto da palavra do Senhor fala-nos que o Senhor Jesus, na noite em que Ele é traído, Ele reúne os seus discípulos em torno da mesa, e tendo tomado o pão, Ele dá graças e parte este pão, dizendo: este é o meu corpo, que é dado por vós. Fazei isso todas as vezes que o comedes, em memória de mim. Assim, que participemos do primeiro elemento, o pão, que aponta para o corpo de Cristo, crucificado ali na cruz do Calvário, que participemos com alegria e reverência em nosso coração.
Fala-nos o texto ainda, que por semelhante modo, depois de haver Jesus ceado, ele toma o cálice dizendo: este cálice é a nova aliança no meu sangue. Fazei isso todas as vezes que o bebedes em memória de mim. Porque todas as vezes que comedes do pão e tomardes do cálice, anunciais a minha morte até que eu venha. Porque o meu corpo, ele é verdadeira comida, e o meu sangue é verdadeira bebida. Também que participemos do segundo elemento, o cálice, que aponta para o sangue de Cristo vertido para a cruz do Calvário, que participemos com alegria e reverência em nosso coração. Convido a igreja que se coloque em pé. Oremos. Deus, obrigado por este dia que nos concedeu, onde no primeiro dia da semana já pudemos ouvir acerca da Tua palavra, daquilo que o Senhor tem feito na vida das pessoas, dos propósitos do Senhor que estão sendo cumpridos. Muito obrigado a Deus, porque já neste dia nós podemos nos alegrarmos por estarmos reunidos para cultuarmos e adorarmos ao Senhor. Muito obrigado a Deus, porque neste dia o Senhor nos dá a liberdade e o privilégio de estarmos reunidos como a Tua igreja para prestarmos um culto de adoração ao Senhor. Muito obrigado a Deus, porque neste dia o Senhor traz à nossa mente, o nosso coração, a recordação de que o Senhor tem uma aliança com o Teu povo, e o Senhor é fiel em cumprir esta aliança e os termos desta aliança até a volta de Cristo Jesus. Muito obrigado, ó Pai, porque como Teu povo reunido, podemos nos alegrarmos em torno da mesa do Senhor, celebrando a Deus não somente a morte de Cristo Jesus, mas principalmente a ressurreição, porque Ele vive. Nós podemos crer no amanhã. Muito obrigado a Deus, porque o Senhor nos dá o privilégio de olharmos para a Tua palavra e nos lembrarmos que não estamos sós, que Teu Santo Espírito está conosco, que a presença de Cristo Jesus é conosco, o Emanuel. E assim, ó Deus, por onde o Senhor nos levar, aonde os nossos pés pisarem, podemos nos lembrarmos destas promessas, ó Pai, a principal: jamais te deixarei, jamais te abandonarei. E nela, podemos caminharmos tranquilos, seguros, sem medo, pedindo ao Senhor graça e intrepidez para sermos portadores das boas novas do Evangelho,
levando esta palavra de salvação àquelas pessoas que ainda não conhecem, pessoas que ainda estão mortas em seus delitos e pecados, pessoas que ainda estão no império das trevas, sobre o poder de Satanás. O Senhor quer usar as nossas vidas, ó Pai, como instrumento em Tuas mãos, para proclamarmos libertação, proclamarmos restauração, proclamarmos novo nascimento, proclamarmos esperança, paz, consolo, proclamarmos nova vida em Cristo Jesus, vida em abundância, que este mundo não pode conceder a ninguém. Dá-nos, ó Senhor Deus, a visão do Teu reino, e não a visão deste mundo. Coloque em nosso coração a motivação correta, a visão correta, de que nós estamos aqui, mas pertencemos ao Senhor. Estamos por aqui, mas de passagem, porque estamos voltando para a casa do Senhor. Abençoa a Tua igreja, ó Pai. Abençoa cada irmão, cada irmã que aqui estão nesta manhã, cada família representada. Abençoa a Tua igreja, Senhor Deus, reunida no Brasil, em todos os cantos da terra, para que a Tua igreja realmente possa, ó Pai, viver como o Senhor deseja e cumprir aquilo que o Senhor deseja. Continua a abençoar os Teus servos, ó Senhor Deus, Danilo, a Joelma, Maria Elisa, ali naquele país. Continua a usá-los, ó Pai, como instrumentos do Senhor ali, livrando-os de todo mal, acampando os Teus anjos ao redor deles ali naquele lugar. Que Tu, ó Senhor Deus, que é o Deus da providência, continue a sustentá-los, ó Senhor Deus, no dia a dia, levantando pessoas, recursos, ó Pai, para que eles possam, ó Deus, alcançarem estes projetos que eles têm ali para aquele lugar. Projetos que com certeza, Senhor Deus, não nasceu no coração deles, mas nasceram no coração do Senhor. Continua a confirmar a cada dia na vida dos Teus servos o chamado que o Senhor tem para a vida deles. Continua a levantar pessoas ali naquele lugar para unirem-se a eles, pessoas que pertencem ao Senhor, pessoas, ó Senhor Deus, que também têm a visão do reino, que também têm a visão do Evangelho, que possam unirem-se a eles para que naquele lugar, pessoas, ó Senhor Deus, que têm vivido para demônios, que têm servido demônios, possam ser libertas pelo poder da Tua palavra, possam ser libertas pelo sangue de Cristo Jesus, vertido ali na cruz do Calvário, e tudo isso, ó Pai, que o Senhor possa fazer para a honra e glória do Teu santo e precioso nome, e que por onde a Tua igreja estiver, ó Deus, também de forma ousada, o Senhor possa usar a Tua igreja, Senhor Deus, para levar salvação, para levar esperança, para levar paz à vida das pessoas. Ser com aqueles que estão sofrendo, aqueles que estão enfermos. Visita essas pessoas, ó Pai, e leva da Tua paz. Aqueles que estão passando por um momento de luto, leva do Teu consolo. Pois nós sabemos, ó Deus, que somente o Senhor é capaz de aquietar o nosso coração frente a tantas lutas, tribulações e dores que enfrentamos aqui neste mundo. Abençoa-nos no retorno para a nossa casa. Abençoa-nos neste dia com os nossos familiares, amigos, irmãos e irmãs. Abençoa-nos nesta semana que se inicia. Que seja para nós uma semana onde possamos vivê-la para o Senhor em todo o tempo. Nós oramos a Ti agradecidos, em nome de Cristo Jesus. Amém. E agora, amados irmãos e irmãs, que a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor de nosso eterno e poderoso Pai, e que as ternas consolações e a comunhão do Espírito Santo de Deus repousem sobre todos vocês, povo de Deus, reunidos aqui sobre toda a face da terra, agora e até a volta do Senhor Jesus. Amém. Podei-vos assentar? Nós somos gratos pela presença de todos os irmãos e irmãs, que Deus possa abençoar a sua vida grandemente nesta semana. Mais uma vez gratos pela presença do Danilo, da Joelma, da Maria Elisa, que Deus continue a abençoá-los, a sustentá-los ali naquele país. Gratos pela visita da Mônica.
Muito bom por vê-la. Quem não conhece, a Mônica é filha do pastor Lenilson, né? Nos agracia com a presença dela aqui nesta manhã. Que Deus possa abençoá-la, você, sua mãe, no projeto de vocês, lá, o Shalom, os irmãos, toda a família. Nós nos alegramos em vê-la e tê-la aqui conosco neste dia. E que Deus possa abençoar a todos vocês, concedendo a vocês uma boa semana, debaixo da graça e dos cuidados do Senhor. Lembrando que no sábado nós temos a prateleira solidária, a partir das 7 horas da manhã, para aqueles que trabalharão, e às 8 horas da manhã o pessoal já estará recebendo a palavra, né, e depois, posteriormente, os alimentos. Que Deus os abençoe.